Como eu expliquei para vocês, nós temos aqui parede dos dois lados. Aqui tem o encanamento e o esgoto, né? Existem duas importâncias, dois detalhes. Quando o cano de água, o ponto de água fica abaixo aqui do final do balcão, é muito interessante, porque você consegue às vezes dimensionar a pia um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda. Quando o ponto de água fica acima do balcão, aí já é mais difícil, né? Porque projetar é uma coisa, né? E produzir é outra. Então, quando você faz o projeto, você precisa deixar o centro da cuba alinhado, principalmente quando se tem janela na parede. Então, essas coisas têm que ficar alinhadas para que o projeto fique harmonioso, não fique nada torto, né? Às vezes acontece o ambiente do cliente não te dá essa possibilidade de fazer o alinhamento dos móveis, né? Deixar tudo alinhado. Então, depois nós temos ali um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês como que é. Mas aqui o importante é o quê? Você ter um caderno para fazer a anotação, e eu uso sempre o metro para poder fazer a medida. Então eu vou posicionar aqui o metro e eu vou fazer em duas etapas. Eu vou marcar aqui até 1 metro. Eu sei que de lá até aqui está dando 1 metro. E de lá até aqui, que vai dar... que deu mais 1038. Então, juntando 1 metro daqui com mais os outros daqui, vai dar 2138. 2138. Essa é a medida desse espaço aqui, tá? 2138. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o caderno, vai fazer um desenho. Aqui. E eu vou marcar aqui total 2138, que é a medida desse ambiente, tá? Agora a gente vai pegar o ponto aqui da água. Como eles estão alinhados, né? O ponto da água e o ponto do esgoto, eu vou fazer uma marcação só. Então, daquela parede ali, ele está a 730. Então, eu vou vir aqui. Eu vou marcar aqui a referência, que é dessa parede aqui, ó. O ponto d'água e o ponto do esgoto, que está a 730. E agora eu vou marcar isso aqui, ó, a altura desse ponto de água. E eu posso puxar aqui uma informação, dizer que é o ponto de água e esgoto. Primeiro eu vou marcar o ponto do esgoto, tá? No centro dele, que está dando 530. Então, o esgoto está a 530. E o ponto de água a 720. Eu marco aqui 720. Água, esgoto.
A altura aqui eu vou medir, mas não vai ser necessário para o nosso projeto, porque sobra espaço aqui, né? A altura que ela vai ficar aqui do chão, finalizado, é 90 centímetros. Então, ainda sobra espaço aqui para depois colocar uma pedra, colocar um frontão, depois do balcão. Então, não tem necessidade para isso. A outra medida, se nós fôssemos medir, se tivesse já uma pedra aqui, a gente iria medir aqui a profundidade da pedra, mas também não é o caso aqui, então não precisa. As informações que eu preciso primeiro para criar o projeto são essas daqui que a gente acabou de colher, é o suficiente. Em relação aqui à parte superior, os armários, a gente já definiu com o cliente que o armário ele não vai ficar até em cima, até o teto. Então, a gente vai utilizar aqui uma medida padrão, tá? Então não tem a necessidade também de tirar a medida da altura. Em relação à largura, né, ao comprimento aqui, a gente vai se orientar pelo balcão, para que os móveis fiquem em perfeita harmonia também. Esses são os detalhes que nós pegamos aqui. Então, só recapitulamos, nós pegamos a largura total aqui do ambiente, de parede a parede, tá? A distância em relação do ponto de água e do ponto de esgoto àquela parede, e a altura do esgoto e do ponto de água em relação ao piso. Por enquanto, essas são as informações que a gente precisa.